Olá, fitezas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre ectomorfia, mesomorfia e endomorfia. Afinal de contas, o que realmente é tudo isso? Aonde você está inserido dentro desse espectro? E o que isso realmente influencia na sua vida? Então, antes da gente começar esse vídeo, dá um joinha nele pra mim. Isso é muito importante para eu continuar postando vídeos aqui no canal e de forma cada vez mais regular. Esse simples ato ajuda demais o meu trabalho, incentiva demais o meu trabalho e faz com que outras pessoas consigam ver os conteúdos aqui do canal. Então, dá esse incentivo, comenta aqui também o que você está achando. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui. Então, vamos lá. Ectomorfia, mesomorfia e endomorfia. Isso tudo, essas três nomenclaturas, nada mais é do que três biotipos de corpos e que nós estamos inseridos dentro de algum desses biotipos. Cada um de nós, todos nós estamos inseridos dentro de algum desses tipos. Então eu vou chamar isso aqui de um espectro, tá? É como se eles estivessem dentro de uma escala e aí nós temos o ectomorfo, o mesomorfo bem no meio e o endomorfo na ponta, na outra ponta do espectro. Nós vamos começar falando do ectomorfo, que é justamente o biotipo de corpo em que eu faço parte. O ectomorfo, ele basicamente se caracteriza por possuir pernas alongadas, braços alongados e finos, e é um ser vivo que geralmente tem muita dificuldade de volumizar, de ganhar massa magra, também tem dificuldade de engordar no geral, perde massa magra com muita facilidade. Então, é meio difícil hipertrofiar esse tipo de corpo. Por quê? Esse tipo de corpo tem predominantemente na sua composição muscular as fibras do tipo 1, que são as fibras vermelhas, fibras de resistência, que infelizmente são fibras muito difíceis de hipertrofiar. Mas existem formas, claro, de hipertrofiar. É um pouquinho mais trabalhoso, é um pouquinho mais dificultoso, mas dá certo. Tem alguns cuidados que esse tipo de corpo tem que ter na hora de decidir hipertrofiar o corpo, ganhar massa magra e treinar, que é basicamente observar muito a periodicidade das refeições, não pode ficar muito tempo em jejum. Tem que ter bastante cuidado na composição dessa dieta, tem que ser uma dieta muito bem equilibrada de macros e micros, tem que ter carboidratos, tem que ter tudo que tem direito, então tem que ser tudo muito bem equilibrado. E outra coisa também que deve ser bastante prestada atenção na hora de hipertrofiar o ectomorfo é na periodicidade do treino, no tempo de descanso de um treino para o outro e também no tempo de descanso de uma série para outra, ou seja, tem que ter o tempo de recuperação bem certinho de um treino para o outro, mas também tem que ter o tempo de descanso de uma série para outra muito bem controlada. Não pode ser de mais e nem pode ser de menos. Então, basicamente, o ectomorfo ele tem muita facilidade de perder, tem muita facilidade de emagrecer, tanto de perder gordura como de perder massa magra, e tem muita dificuldade de ganhar massa magra. Então, assim, ó, tudo que a gente ganha, a gente guarda com a própria vida, porque é complicado. Agora nós vamos falar do meio do espectro, que é o mesomorfo. O mesomorfo é um ser abençoado. É aquele ser humano que mesmo sem treino, ele tem uma aparência mais muscular, naturalmente. Sabe aquela menina que você conhece, que ela não treina, mas ela tem as perninhas assim bem torneadas, tem uma panturrilha mais naturalmente desenvolvida, sabe? Aquela pessoa que mesmo sem treino tem uma perna torneada. Aquele cara que mesmo sem treino tem já aquelas costas que você olha assim, olha, tem potencial. Tem aquele braço já que tem aquela definiçãozinha que fala, cara, se tu for pra academia, tu vai arrasar. Esse aí é o mesomorfo. O mesomorfo, ele basicamente é abençoado, como eu disse, né? Porque na hora que ele entra na academia é só sucesso, ganha massa muito rápido. Por que isso acontece? Porque o mesomorfo, ele basicamente tem na sua composição, na construção dessas fibras musculares, a predominância de fibras do tipo 1A e 2B, que são as fibras mais facilmente hipertrofiáveis. O mesomorfo, ao mesmo tempo em que ele tem bastante facilidade de hipertrofiar suas fibras musculares maravilhosas, ele também tem tendência a engordar, mas ele também tem facilidade de emagrecer. Então é aquele cara que está ali no meio, ele
Ele escolhe, ele faz o jogo dele. Então, se ele quer hipertrofiar, ele hipertrofia facilmente. Se ele quer ganhar um pouquinho aí de gordura, ele também consegue engordar. Mas se ele quer emagrecer, ele consegue emagrecer sem grandes dificuldades. É como eu disse, o meio do espectro é bem abençoado. É um negócio assim, bem interessante. Então, o mesomorfo, ele basicamente é aquele tipo que não tem assim tantos cuidados. Ele entra na academia, faz uma dieta assim certinha, sabe? Começa a comer saudável, começa a comer certinho e ele já desenvolve. Aí, na hora que ele quer fazer um trabalho assim mais específico, mais limpo, aí tem que ter mais cuidado com a dieta e tal, quero competir e tal, né, para secar, para ficar com aquele percentual de gordura bem baixo, aí, né, todos nós seres humanos temos que ter um cuidado maior, uma dieta bem mais elaborada, estratégias bem mais cuidadosas. Mas, no geral, para uma pessoa que quer apenas ter um físico legal, que quer apenas estar em forma, né, ter aquela aparência atlética, o mesomorfo ele não tem grandes problemas na hora de adquirir isso. Agora, indo lá para outra pontinha do espectro, nós temos o endomorfo. O que é o endomorfo? O endomorfo é aquela pessoa que tem mais facilidade de engordar, tem mais facilidade de acúmulo de tecido adiposo, de reserva, de guardar tecido adiposo. Então, os endomorfos basicamente são caracterizados por pessoas mais cheinhas, por pessoas mais gordinhas, né? Só que nem tudo são coisas ruins. O endomorfo, assim como ele tem essa capacidade de acúmulo de tecido adiposo com mais facilidade do que os outros, ele tem a mesma predominância de fibras musculares do mesomorfo. Ou seja, ele hipertrofia com mais facilidade também. Ele tem a predominância das fibras igualzinho do mesomorfo. Qual que é a dificuldade? É justamente porque ele tem muito mais facilidade de acumular tecido adiposo e dificuldade de perder essa reserva de gordura. Então, o endomorfo, ele tem que ter muita atenção com a dieta dele, não pode ter um descontrole aí no consumo calórico, né? Ele tem que ter uma dieta muito bem equilibrada entre os macros e micros também, só que ao contrário do ectomorfo, é justamente visando ter um déficit calórico para poder não acumular gordura, mas ele hipertrofia com facilidade. É essa questão que eu quero dizer aqui para vocês. Tem que ter mais cuidado com a dieta e fazer de repente mais cardio, ter mais cuidado com essa questão de engordar, mas também ele hipertrofia. A diferença é que um endomorfo, se ele não treinar, ele vai engordar e por causa disso, ele não vai ter naturalmente uma aparência mais atlética, assim como o mesomorfo. Por quê? É porque ele não tem músculo? Não, é porque a gordura está escondendo, está ocultando esses músculos, mas as mesmas fibras maravilhosas que hipertrofiam estão lá. Então, revisando, o endomorfo, ele tem que ter muito cuidado com a dieta e não pode, em hipótese alguma, ser uma pessoa sedentária. Tem que ter uma prática de atividade física regular, principalmente uma atividade física de queima. Isso vai ajudar bastante o endomorfo, porque à medida em que ele vai eliminando aí a reserva de gordura, de tecido adiposo, as fibras maravilhosas vão aparecendo, os músculos vão aparecendo. Então, esse basicamente é o cuidado que o endomorfo tem que ter. Muito bem. Agora, Ive, como é que eu sei o que eu sou? Muito bem, eu vou passar aqui para vocês um teste muito simples, muito básico e que vai te dar um direcionamento do que predominantemente o seu corpo é. Eu digo predominantemente porque nem todas as pessoas são só uma coisa ou outra. Existem pessoas híbridas que têm mais de um tipo dentro do seu corpo. Então, existem pessoas que são predominantemente mesomorfas, mas também têm características ectomorfas. Ou existem ectomorfos que têm um pouco de característica mesomorfa, ou um mesomorfo que tem algumas características endomorfas, e assim sucessivamente, entende? Então, isso, infelizmente, eu não tenho como passar um teste para vocês para saber exatamente, especificamente o que você é. Para isso, é preciso uma avaliação de um profissional capacitado e que entenda exatamente como encontrar todas as suas características. Inclusive, para quem tiver possibilidade e interesse de uma avaliação, de uma averiguação mais profunda, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo
o contato da minha personal fisiologista e aí você fala com ela, vê as possibilidades de você fazer uma avaliação com ela. Isso tem mudado a minha vida, porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, qual é a periodização do meu treino, o melhor tipo de treino, a dieta. Então isso tem me ajudado bastante. Você saber exatamente o que o seu corpo é, te economiza muito tempo de vida, angústia, porque, gente, você consegue resultados muito mais otimizados. Então, eu consegui ganhar massa muscular em 2 meses que eu não consegui ganhar em 1 ano. Então, pra mim tá valendo muito a pena, tá sendo muito bom. Mas a gente vai fazer agora um teste pra você ter um direcionamento e saber pra onde seu corpo tá indo. Basicamente, o que você é, assim, no geralzão. Mas lembrando que nada garante que você não seja um híbrido, tá bom? Então, o nosso teste, o que a gente vai precisar para ele? Equipamentos muito sofisticados que eu não sei se você vai encontrar por aí facilmente, que é a sua mão e o seu pulso. Então, gente, é basicamente isso. Olha só. Você vai pegar o seu dedo médio, esse é o médio, né? É o médio. Eu sou meio ruim com o nome de dedo, mas acho que esse é o médio, que é esse dedo do meio, tá? E o seu polegar. E aí, com o seu pulso, você vai fazer o seguinte, você vai fechar esses 2 dedos no seu pulso. O resultado é o seguinte, se o seu encontro dos dedos fizer isso aqui, passar, né? Fechou que passou. Isso significa que você é um ectomorfo. Sim, e no meu caso, todos os dedos passam até o mindinho. Então isso quer dizer que eu sou extremamente ectomorfa. Agora, se na hora que você fechou seus dedinhos, eles apenas encostaram no outro sem folga, exatamente, foi o tamanho certinho, isso significa que você provavelmente é mesomorfo. E aí, lembrando que você pode ser um híbrido. Então, esse teste não diz se você é híbrido ou não, tá bom? Então, basicamente, você tem um direcionamento aí de mesomorfo. Agora, se na hora que você fez esse teste, os seus dedos não encostaram um no outro, ou ficou bastante folga, né? Tipo, ficou meio assim, não conseguiu encostar, isso significa que você é um endomorfo. Lembrando que você pode ser um endomorfo híbrido, com algumas características mais pro meso. Então, é como eu disse, gente, esse teste é para te dar um direcionamento geralzão, um direcionamento básico. E aí, me conta aqui nos comentários, qual foi o resultado do seu teste? O que deu? Ecto, meso ou endo? Me conta aqui que eu quero muito saber. Bom, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te dado um direcionamento, que te ajude. E não esquece de dar um joinha nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Lembrando que eu vou deixar o contato da minha personal fisiologista. Entre em contato com ela caso você tenha a possibilidade e o interesse de fazer uma avaliação mais profunda e tenha todas as coisas aí agregadas a isso, né? Treino, dieta e tudo mais. Então é isso. Obrigada pela sua companhia até aqui. Um beijo bem grandão. Tchau!